Olá a todos, meu nome é Eduardo Bona, sou desenvolvedor e professor há mais de 10 anos e este vídeo é principalmente para tirar as dúvidas de quem está começando na carreira de desenvolvedor. Muitas pessoas me perguntam o que é a prática, o que diferencia um bom programador ou um programador que tem experiência de quem está começando. Quais são os erros mais comuns que a gente comete? Basicamente, eu vou tirar esses 5 fundamentos do livro do Pete Goodwife, O Pete ele escreve um livro sobre bons programadores, Então, como se tornar um programador melhor. E ele qualifica aqui 5 características de bons desenvolvedores. Sendo a primeira, habilidades para montar um quebra-cabeça, ou seja, pensando um projeto como um quebra-cabeça. A segunda, o planejamento do caminho. Atitudes em dificuldade, que o desenvolvedor com experiência toma. A hora de acelerar e de parar, a hora certa de acelerar e de parar. E, por fim, as habilidades e técnicas que são adquiridas ao longo da nossa carreira, tá? Então, o Pete, ele divide este conceito em 5 fundamentos, basicamente para que programadores iniciantes aprendam com bons programadores, que o objetivo do livro dele é justamente esse assunto. Eu já diria de uma forma um pouco diferente. Eu diria o seguinte: 5 coisas que um programador iniciante só vai adquirir com a prática. Então, a gente inicia, a gente tem um bom fundamento teórico, a gente lê livros, mas a prática ensina algumas coisas, principalmente esses 5 fundamentos que aí só com o desenvolvimento mão na massa mesmo, Com relação a montar um quebra-cabeça, o que isso significa? Desenvolvedores solucionam problemas. Então, o primeiro desafio de todo desenvolvedor é entender o problema, antes de qualquer coisa. Então, não existe aquele negócio de já ir desenvolvendo já na louca, Então, você tem que entender o problema como um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça, inicialmente, a gente olha ele todo bagunçado. A gente imagina o que é que tem que ser montado geralmente, qual é a imagem que é obtida. E aí a gente vai trabalhando, Cada um vai adquirindo algumas técnicas ali para montar esse quebra-cabeça. Mas entender um problema como um quebra-cabeça já é um bom início. Então, assim como um quebra-cabeça, existem quebra-cabeças de 2.000 peças, de 5.000 peças, todo problema ele tem um tamanho. Então, por isso que a ideia da analogia com o quebra-cabeça é bem interessante. Você tem que ter a ideia desse tamanho desse quebra-cabeça. Também, como um quebra-cabeça, existem vários métodos para se construir um quebra-cabeça. Então, cada desenvolvedor tem um jeito, E um quebra-cabeça, se você olhar quem já sabe montar um quebra-cabeça, você vai descobrir também que ele tem métodos para isso, Então, é importante observar quem já faz isso com mais tempo, como se comporta. E se a gente está iniciando ainda, a gente começar a treinar esse aspecto também. E um ótimo exemplo de quebra-cabeça é que uma peça montada no lugar errado pode estragar o quebra-cabeça inteiro, É muito difícil depois você voltar e descobrir qual que está errado e corrigir. Isso, para quem desenvolve, é mais conhecido como bug. Esses bugs no nosso código tem alguns que são impossíveis de descobrir, ele está lá no meio e demora muito tempo até corrigir. E aí às vezes é preciso desmontar o quebra-cabeça inteiro de novo e começar de novo, ou perder uma boa parte do trabalho. Então, esse primeiro fundamento sobre quebra-cabeça é bem interessante. Pensem em problemas como quebra-cabeças e tentem montar e avaliem, como vocês estão melhorando esta prática ao longo da sua carreira. Planejar o caminho. Então, todo problema ele tem um caminho a ser percorrido. A gente sabe que não existe um caminho certo, Existe um objetivo final. Cada desenvolvedor toma os seus devidos caminhos, alguns têm atalhos, outros não, e assim por diante. Toda atividade, independente do tamanho, possui começo, meio e fim. Então, a gente precisa ter isso na cabeça primeiro. Então, se você, assim como um quebra-cabeça, você consegue avaliar, o planejamento desse caminho, você saber qual é o início, meio e fim, é importantíssimo para você avaliar o seu trabalho. Toda etapa definida para a solução deve ser possível ser validada. Então, quer dizer o quê? Você está desenvolvendo um projeto médio, Você tem que ter o início, meio e fim dele. E você tem que saber também monitorar, esse objetivo teu. Então, quais as etapas que são necessárias e como você está indo, Então, você não pode parar o desenvolvimento no meio, Você não pode deixar uma coisa para amanhã, mas você pode terminar uma parte hoje e começar uma outra parte amanhã. Então, você não faz tudo ao mesmo tempo, mas você tem que saber dividir isso e da melhor forma possível. Assim como, em uma viagem, que possui um caminho até a sua chegada, você tem que saber a localização sua. Então, se você não souber a localização, é muito difícil você chegar ao final ou ter uma ideia, de quanto que você trabalhou e de quanto que você ainda tem para trabalhar. E por fim,
sempre se certifique que o caminho que você está percorrendo é o caminho certo, né? Isso é importantíssimo, né? Quem já se perdeu às vezes por causa de um GPS mal, né? Um GPS em mau funcionamento, sabe muito bem o que é isso, né? Não adianta você confiar cegamente, né? Em algum feeling, né? Ou algum entendimento seu e você não se certificar de que de fato você está chegando no seu resultado final e que você está no caminho certo. Então isso é importante e seria esse segundo fundamento aí que só a prática vai ajudar vocês a melhorarem isso. Uma questão importantíssima, né, que só a prática vai aumentar e vai potencializar essa tomada de decisão de vocês são as atitudes nas dificuldades, né? Então, nós temos prazos, nós temos problemas, nós temos impedimentos, né, técnicos às vezes, ou, né, impedimentos de equipe, né? Então, existem algumas atitudes que você vai ter que tomar em dificuldade. E quanto menos experiência você tiver, pior é no começo, né? Porque você vai ter que adquirir isso. Então é importante que você leve como aprendizado toda a dificuldade que você está tendo. É importante rever sempre o planejamento e garantir, né, que o que foi construído está ok. Então você não pode se desesperar e jogar tudo por terra, né? Então você tem que ter um ok ali, ó, de 5 coisas que eu tinha para fazer, 3 estão prontas, agora meu impedimento impacta as outras 2, e aí você vai tomar algumas medidas ali naquelas 2, né? Mas você não pode também jogar tudo fora. Eu já vi casos de pessoas que abandonam todo o código e começam de novo porque teve uma dificuldade ali num ponto. Então isso não é uma regra, tá? Isso deve ser uma exceção. Revisar o código em conjunto pode ajudar, né? Na questão de não deixar escapar nenhum problema ali. Então, nesses momentos de dificuldade, bons desenvolvedores, né, eles debugam códigos com um olhar cirúrgico. Então, essa questão de debugar código, ela é muito interessante, né? Debugar código é você revisar o teu código, né, olhar ali aonde o que é possível de ser melhorado, ou onde que tem um problema, onde que pode ter um problema, onde que não está muito bem escrito. Então, bons desenvolvedores, né, pessoas com experiência, eles conseguem ter um olhar muito cirúrgico para um eventual problema ou para uma eventual solução, né? Uma dificuldade que vai haver ali que aquele código pode levar mais para frente. Então isso daí é muito importante. E por fim, né, uma dica, né, nesses momentos aí de dificuldade, cada desenvolvedor tem o seu jeito, né? Assim como um jogador de futebol. Tem gente que gosta de se concentrar, outros gostam de dar uma relaxada, outros escutam música, outros se distraem de alguma forma para dar limpar o cache aí do cérebro. Outros gostam de tomar um café, né? Ou até alguns gostam de tomar uma cerveja aí para dar uma espairecida e depois voltar para o problema. Ou alguns vão para casa dormir. Uma boa dica aí para esses momentos de dificuldade. Quarto item, não menos importante, seria a questão de equilibrar os esforços. Eu vejo o desenvolvimento de software como uma maratona. Então você tem que saber equilibrar esses esforços seus, né? A gente sabe que numa maratona, um corredor que sai correndo que nem um desesperado no começo, né? Ele não aguenta chegar no fim. Então a maratona não é, né, uma corrida de 100 metros e o desenvolvimento de software também não é uma corrida de 100 metros, né? O desenvolvimento de software ele mais se parece com a maratona, que tem fases, né, que tem etapas bem definidas. Tem ali, você pode, né, equilibrar os seus esforços, mas você também não pode fazer loucura. O primeiro passo, né, para a solução é o pensamento e o planejamento. Então você tem que estar com a cabeça muito boa e esse planejamento ok de tudo que você vai fazer do início ao fim. Cada etapa exige, né, uma aceleração inicial que é importante, né, mas sem perder, né, sem você se perder no caminho. Então existe aquele sprint inicial, existe aquele sprint final, existe um momento que você tem que tomar a frente em alguma situação, existe um momento que você tem que deixar, né, as coisas acontecerem normalmente, e como numa maratona, o resultado o que importa é o fim, né, é o término. Então você tem que saber monitorar isso muito bem. Assim, eu vejo o desenvolvimento de software muito como uma maratona. Por fim, né, bons desenvolvedores e desenvolvedores com experiência, eles vão adquirir técnicas e vão aumentar as suas habilidades. Então você vê desenvolvedores aí de mais tempo utilizando ferramentas que você não utiliza. Você precisa se perguntar o porquê disso, né? Às vezes você não tem habilidade técnica ainda
para usá-las, né? Mas você pode usar isso ao longo do tempo e saber que aquilo lá é importante. Isso é mais importante, né? Você pode até não ter conhecimento para fazer o que um bom desenvolvedor faz hoje, mas você precisa saber que aquilo existe e buscar ao longo do tempo esta questão. Então, habilidades aí e técnicas, né? A visão macro do problema é uma coisa que diferencia muito bons desenvolvedores de desenvolvedores iniciantes. Então, de você entender o problema de uma forma maior, né? Uma forma macro, mais vista de cima, e você também ter a execução e o monitoramento disso. Isso é uma coisa que diferencia de fato bons desenvolvedores. Técnicas, né, em desenvolvimento podem ser ferramentas, softwares ou métodos, né? Então nem sempre vai ser um software que o desenvolvedor usa, né? Mas às vezes pode ser uma técnica com que ele programe. Então é importante você estar atento a tudo isso, né? Isso a gente tem a parte teórica muito boa, né? Tem livros, tem canais, tem Facebook, tem redes sociais aí dos desenvolvedores que você pode estar aumentando essa questão. Bons desenvolvedores, eles têm uma alta assertividade, então eles tomam poucas decisões erradas e a decisão geralmente é rápida. Então você pode monitorar isso ao longo da tua carreira e ver como você está tomando as suas decisões, né? Decisões erradas, se você ainda continua tomando, se você ainda erra a mesma coisa ou se você está melhorando, porque ninguém está imune a erro, né? O que a gente não quer é que esse erro se repita, né? Sempre. Esse é um certo problema. E a questão da qualidade do prazo, que é o objetivo final, né? Você tem que ser produtivo e ao mesmo tempo ter uma boa qualidade no teu código. Isso principalmente vai fazer a diferença. É o que determina ali, né? É o indicador principal de bons desenvolvedores comparado a outros. E somente a prática, né? Vai te levar a esse ponto. Era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro, beleza? Até mais!